Vamos lá. Então falar um pouquinho sobre esportes de combate. E para começar, vamos falar um pouquinho sobre a definição desses esportes. De início, gente, o termo artes marciais, ele se refere a várias disciplinas, na verdade. Cada uma de seus jeitos com suas peculiaridades. Mas dentro dessa nomenclatura, a gente pode dividir as artes marciais em 3 vertentes aqui. Primeira vertente, striking, que são caracterizados por esportes com mais ênfase em golpes traumatizantes. Então, por exemplo, a gente tem o karatê, o boxe, o muay thai, o taekwondo. Esses esportes, apesar de ter algum grappling neles, eles têm a ênfase maior no golpe, tá bom? Em desferir golpes. Ao mesmo tempo, a gente tem uma vertente de grappling, que são lutas mais agarradas, com mais alavancas, com contrapesos, com estrangulamentos, tipo judô, tipo jiu-jitsu, tipo wrestling também. E aí a gente tem uma terceira categoria, que é chamada de Mixed Martial Arts, ou o famoso artes marciais mistas, o MMA, que combina essas diferentes técnicas que a gente acabou de citar, tanto o grappling, tanto o striking. O foco dessa aula, então, na verdade, gente, vai ser algo que realmente acontece a nível competitivo para todos esses atletas aí. E vocês saberiam me dizer o que há de comum em todas essas categorias? O que existe de comum em nutrição para esses atletas? E ponto para você que respondeu que são as estratégias de perda de peso e de recuperação de peso. Porque, pessoal, é um fato de que os atletas, eles precisam bater peso. Tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho sobre estratégias e no final a gente comenta também algo sobre algumas outras intervenções nutricionais durante o treinamento, tá bom? Não somente em competição. Primeira coisa para vocês, os atletas eles possuem categorias de pesos, beleza? Hoje, na luta, se você vê um cara de 60 quilos, ele, em compensação, um cara de 100 quilos tem uma desvantagem. O cara de 100 quilos, pessoal, ele vai ter muito mais contundência nos seus golpes, ele vai ter mais força nos seus agarrões, então seria injusto ele lutar, por exemplo, com um cara com 40 quilos a menos que ele. Aí você pode estar pensando, mas Ivo, é o seguinte, não é só o cara manter o peso dele na sua categoria, e daí quando chegar próximo da pesagem, beleza, ele vai controlando, tá? Não come algo muito pesado e bate o peso e vai lutar? Não seria muito bacana? Seria, meu caro, seria muito legal. Mas vou te dizer que você não tá totalmente errado, porque seria um mundo perfeito, né? Um atleta que vai lutar e precisa pesar 60 quilos, ele não vai entrar na luta com 60 quilos. Ele vai entrar com 66, 68, até 70 quilos. Aí você fala, quê? Do dia pra noite esse cara vai ganhar tudo isso de peso? Que bruxaria é essa daí? E sim, ele vai ganhar tudo isso de peso. Não é um cheat que ele fez pra lutar com a categoria acima do que o cara, não é um cheat da vida. Eu vou explicar o que acontece pra você. No nosso corpo, pessoal, existem diversos tecidos diferentes que podem alterar em sua quantidade. A gordura, por exemplo, é um deles. A gente pode alterar nossa quantidade de gordura corporal significativamente. Mas a gordura a gente altera em longo prazo. Então, para esse cara, em um dia, tá perdendo ou ganhando gordura seria praticamente impossível, se tratando de adipócitos, obviamente. Não seria possível recuperar em um dia essa gordura corporal. Então, na verdade, o que a gente está falando aqui é a água. E aí temos algo que é uma prática muito comum nesse esporte, que vai ser uma das chaves aqui, uma dos temas chaves na nossa discussão, que é a desidratação. Olhem só essa tabela. Essa tabela mostra a prevalência de alguns comportamentos que os atletas realizam em diversas modalidades, tanto no boxing como no judô. A gente vai entender que as modalidades de esportes de combate dependem bastante do tipo de esporte. No judô, por exemplo, existe uma competição que ele luta mais de uma vez por dia, às vezes faz mais de uma pesagem. Por isso que a gente tem que ficar espertos nisso. Então vamos lá. Veja que a gente tem nessa tabela, primeiro item, dieta gradual, que é o que predomina em grande parte da população, eles fazem isso, eles fazem uma restrição energética a ponto de meses antes de eles lutarem, ou mês antes de eles lutarem, semanas antes, já vai fazendo uma dieta para que se deplete quantidades de gordura e de teores ali de resíduos, como por exemplo os triglicerídeos intramusculares. O peso dele vai descendo aos poucos e depois ele finaliza. Outro comportamento que eles fazem, pular refeições, né? Pular uma refeição, 2 refeições, ou até mesmo não comer nada, ficar em jejum. Alguns utilizam desses artifícios e aqui a gente vê que o taekwondo utiliza mais do que todos os outros. Restrição de fluidos.
aqui muitos utilizam também, tá bom? Principalmente o wrestling. Então, assim, obviamente que cada um tem a sua conduta, cada atleta tem sua conduta. Isso não significa que uma estratégia para determinado esporte seja melhor que outra, mas que existem condutas distintas. Aumentar o nível de atividade física, bastante, olha só a predominância que tem aumentar o nível de exercício, ou treinar, por exemplo, em salas aquecidas, tá bom? Em ambientes quentes, né? Muitas academias de luta são feitas, por exemplo, de baixo, né? Como se fosse um porão, para justamente estimular a sudorese, beleza? Outro ponto aqui é a sauna. Muitos fazem sauna na tentativa de também depletar sua água corporal total. Treinar com roupas de plástico, outro que alguns fazem bastante, né? Uns nem tanto e outros acabam fazendo bem mais. Né? Utilizar, por exemplo, aqui roupas de inverno também durante o dia, não somente no exercício. Alguns fazem isso, você vê que a predominância desse comportamento já cai bastante, né, entre os atletas, né? Não existe, por exemplo, como fazer dieta, né, que basicamente quase todos fazem dieta, fazem uma restrição calórica, mas usar algumas roupas de frio durante o dia para estimular a sudorese eles fazem. Spitting, e é isso mesmo, pessoal, spitting, o pessoal cospe. Então, cuspir, por exemplo, é uma estratégia de desidratação também, né? Muitos atletas utilizam chiclete, por exemplo, e vão cuspindo esse conteúdo de saliva produzido na tentativa de perder peso e se desidratar. Isso é uma estratégia mais urgencial, tá bom? Quando o cara não tá vendo que não vai dar para bater o peso, fez de tudo já, essa é a estratégia que ele vai ter para tentar chegar no peso perdido. Beleza? É uma estratégia que estressa o atleta, na verdade. Então, é urgente só para ele conseguir lutar, mas depois na próxima preparação evitar a todo custo que chegue a momentos emergenciais como esse aqui, que não precisa disso, tá bom? Assim como laxativos, diuréticos, alguns outros tipos de pílulas, por exemplo. Então, tudo isso os atletas fazem. E muitas coisas, por exemplo, os diuréticos não são positivos, tá bom? Principalmente porque os diuréticos é difícil você recuperar depois a quantidade de água perdida com eles. Tá? É diferente de você fazer uma estratégia de hiperidratação, que é mais fisiológica e você consegue recuperar e você não tem a meia-vida do fármaco que você utilizou ali. Esse vídeo aqui é um pedacinho de um dos nossos conteúdos da plataforma SciNutri. Se você tiver interesse em estudar nutrição com a gente, vamos deixar o link aqui na descrição. O teste é gratuito por 3 dias e você pode aproveitar o conteúdo como você quiser. Um grande abraço a todos e bons estudos!